Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de meditarmos no Palavra Viva de hoje, eu quero agradecer a você que tem correspondido, e eu fico sabendo de onde você está me acompanhando. Temos pessoas nos acompanhando no estado de Minas Gerais, Bahia, Alagoas, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, temos pessoas fora do país recebendo Palavra Viva. Louvo a Deus por sua vida e conto com suas orações para que a gente possa continuar ministrando a Palavra de Deus nesse tempo tão oportuno que é sempre receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Então, curta, compartilhe para chegar muito mais longe. Assista pelo canal do YouTube, porque aí você fortalece o canal. Faça sua inscrição, eu conto com a sua colaboração. Vamos ler? 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, é nova criatura, ou nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para os que estão em Cristo. Porque o ser humano tem a capacidade de armazenar e guardar coisas que não são úteis. Principalmente quando nós pensamos nas questões emocionais, porque uma coisa que tem abalado a sociedade como um todo neste tempo são as questões emocionais. Tem muita gente preferindo guardar rancores, mágoas, ressentimentos, que é ressentir mais de uma vez. Já sentiu a dor, já sentiu na pele o quanto foi para enfrentar certas situações, mas o ressentimento é ressentir, sentir duas vezes. A palavra de Deus está dizendo aqui para mim e para você que nós não precisamos ficar presos no passado. Eu sei que tem histórias muito difíceis. Eu cresci num lar que a bebida era presente, as agressões muitas vezes eram corriqueiras e rotineiras. Mas isso não definiu quem nós somos hoje. Não é a dor que nos define, não é a agressão que define quem somos. Talvez você nunca tenha tido um pai presente, um pai amoroso, não saiba o que é um abraço, por exemplo. Talvez você tenha sido abandonado. Eu conheço histórias de pessoas que enfrentam até hoje, nesta área dos sentimentos, questionamentos porque não foi amada pelo seu pai, não foi amada pela sua mãe, porque foi criado por um tio, por uma tia, porque me deram na infância. Isso era muito rotineiro no passado, principalmente de onde nós somos oriundos do Nordeste. Conheço histórias da minha própria família, primas que ao nascerem foram dadas para que a avó criasse. Eram outras condições, eram outras situações, e nós não podemos entrar no questionamento do que levou uma mãe a abrir mão, por exemplo. Porque tanto eu e você carecemos da glória e da graça do Senhor, como os nossos pais, os nossos avós. Desde que o pecado entrou na humanidade, o pecado traz com ele um peso, um pagamento, um salário, que é a morte. A morte das relações, a morte do amor fraterno, do amor filial, a morte da sociedade. Ainda hoje, o pecado tenta destruir a sociedade. Nós temos duas instituições que ainda têm sustentado o mundo: a igreja e a família. Na ordem, família e igreja. São as duas instituições criadas por Deus, que barram todo ato de perversidade. É a barreira de contenção. Porque a família foi instituída por Deus. O ser humano tem tentado destruir constantemente. A igreja foi instituída por Deus. Quantos impérios e quantos momentos difíceis para a caminhada da igreja ainda hoje. Países onde o evangelho é perseguido e é fechado, mesmo assim, não para a igreja do Senhor. Então, eu queria dizer para você hoje, não é a sua dor,
Não é a sua história que define quem você é, mas Cristo Jesus. O texto de Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Ele vive em novidade de vida, porque os valores do céu chegaram até ele. Assim foi com a minha história e com a história de muitos. Na minha família, por exemplo, Deus nos redimiu de toda aquela situação que nós vivíamos, mudando de um bairro para outro, de uma cidade, de estado, por conta das questões que envolviam a bebida. Eu sei que a sua história, tanto quanto a minha, tem momentos de dor. Mas eu gostaria que você olhasse para esse texto com todo carinho e com toda a profundidade que esse texto traz para mim e para você, que em Cristo a nossa vida pode ser reescrita. Em Cristo a gente pode ter um novo significado. O passado pode ficar no passado e não trazer o peso para o presente de questionamentos, de situações em que você ainda sofre. Não há mais porquê vivermos presos nas âncoras do passado. Nós podemos viver no presente, em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Não é uma mera retórica. Estar em Jesus significa que eu posso agora me libertar. A Bíblia diz que se conhecermos a verdade, que é Cristo, e foi Cristo que disse que Ele era a verdade, Ele era o caminho, Ele era a vida, Ele era a verdade. Se conhecermos a verdade nos liberta. Liberta da condenação do pecado. A morte não terá mais domínio sobre nós. Pode ter domínio físico, eterno jamais, porque aquele que venceu a morte, venceu também por nós. Nos liberta não somente da condenação da morte, mas nos liberta também de nós mesmos, de tudo aquilo que tem prendido cada um de nós. Viver em novidade de vida é viver no padrão de Cristo, libertos para a vida, sabendo que somos amados do Senhor, que o preço pago por nós foi preço muito alto, preço eterno, preço de amor, para que o meu e o seu nome estivessem de volta no livro da vida, escrito no livro da vida. Que o Senhor conquistou na cruz é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós podemos receber. Por isso que o texto é bem claro. As coisas velhas, as coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu não preciso mais viver preso na dor. Eu não preciso mais viver preso nos meus sentimentos. Eu posso estar liberto em Cristo Jesus. O convite de hoje é para que você tenha esse encontro com Jesus. Porque estar em Cristo é ter a sua vida redimida, inclusive suas emoções, seu passado, sua história e o seu futuro pertence ao Senhor. Estará nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre. Não fique preso ao passado. Olhe para frente. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E siga este caminho, que ele mesmo diz, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. O convite não é só para uma liberdade temporária, é uma liberdade eterna. Não é uma salvação passageira do estado em que nós muitas vezes estamos presos. É a salvação para a vida toda, vida eterna com Cristo. Eis que tudo se fez novo. E isso pode ser realidade na sua vida, verdade na sua vida. Tudo pode ser ressignificado. Volto a dizer, não é a dor que define quem você é, não é a decepção que define quem você é, não é a traição, não é nada do teu passado que define quem você é. Quem define de fato quem somos? Jesus Cristo, o Deus encarnado. Porque nele nos tornamos uma nova criação. Passamos sim de fato da morte para a vida, das trevas para a luz em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Não resista a este amor. Deixe Deus ressignificar a tua vida. Hoje. Não é para depois, é hoje.
queria orar com você. Vamos orar? Pai querido, graças te damos, ó Deus, por tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por essa rica promessa de termos a nossa vida ressignificada, redimida, salva em ti, para vivermos em novidade de vida. Ó Deus, se há alguém que está recebendo essa palavra e tem passado por momentos difíceis, porque está preso ainda no passado, nas dores, nas decepções, nas traições, ó Deus, nos abandonos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, revela a tua graça nesta hora sobre cada uma dessas vidas. Chama-os, ó Deus, pelo nome, para que percebam que são filhos e filhas amadas do Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em ti, ó Deus, e tem misericórdia de cada um de nós. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, socorre os enfermos nessa hora. Socorre, ó Deus, aqueles que estão vivendo a dor do luto, aqueles que estão, ó Deus, esquecidos à margem da sociedade. Desperta essa nação, ó Deus, os nossos governantes, para que, de fato, possamos ter dias melhores, em que o ser humano seja visto não como um indigente, mas como alguém que tem valor, e o valor quem dá é o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos comprou ali na cruz do Calvário. Visita o lar da viúva, visita o lar do órfão, tem misericórdia, ó Deus, de cada um. Te peço, ó Deus, por cada lar, por cada família, onde a palavra viva tem chegado. Estende tua mão de poder, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.